Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. É com alegria que saúdo a você que está sintonizado em nosso programa Revitalizar. Programa esse que vai ao ar em nossa rádio Lollapalooza. Que bom que você está conosco. E eu quero iniciar esse nosso programa lhe fazendo uma pergunta. Como está a sua maturidade na fé? Você é um cristão maduro na fé cristã? Você é um cristão que dá testemunho vivo, verdadeiro de Cristo Jesus? Ou você é um cristão que participa da igreja, da comunidade, mas tem muitas dúvidas ainda em relação à fé cristã? Convido você a permanecer conosco neste programa nesta manhã e a refletirmos juntos sobre a palavra do Senhor e a maturidade de nossa fé, a maturidade e a sabedoria em buscar o conhecimento em Cristo Jesus. Por isso convido você a meditar no primeiro hino, esse primeiro hino que nos convida a chamar pela misericórdia de Deus. Ouçamos. Sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser, misericórdia. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar coisas do mundo que me afastavam da tua graça, misericórdia. Misericórdia, sim, Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia. Misericórdia, lá posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam, tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro, tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz, tu és piedoso, Jesus, te adoro. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia, misericórdia, sim, Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia. Já posso sentir, aleluia,
mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso. Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro. Clamamos pela misericórdia de Cristo, para que Ele tenha misericórdia de nós, pois nós somos seres mortais. E ao sermos seres mortais, há algo em nós que se aperfeiçoa e se renova, que é a nossa fé e a nossa salvação em Cristo Jesus, a qual eu quero motivá-lo e motivá-la a se conectar cada vez mais com Cristo, para que eu e você sejamos pessoas sábias no caminho do Senhor e pessoas sábias ao testemunhar a fé, o amor de Cristo Jesus. Por isso, na nossa Bíblia Sagrada, nós temos vários testemunhos de vários profetas, vários apóstolos, que testemunham a sua fé, para que eu e você possamos nos fortalecer nesta caminhada. E não só nos fortalecer, mas também sermos maduros o suficiente para auxiliar e testemunhar da palavra do Senhor. Por isso convido a meditar sobre a palavra que o apóstolo Paulo escreve para o povo de Éfeso. Provavelmente o apóstolo Paulo estava preso na época em que ele escreve esta carta. Esta carta se encontra em Efésios, no capítulo 1, o verso de número 15 até o número 19. E nós passaremos a ler para entender o que o apóstolo Paulo escreve à comunidade de Éfeso. E lá diz: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosos as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o poder que age entre nós e que nos faz crescer nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele se sentasse ao lado direito do Pai Celestial. Até aqui a palavra que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. E ele escreve esta palavra se alegrando com esta comunidade, porque ela é uma comunidade autêntica, ela é uma comunidade madura e é uma comunidade que continua a crescer e a buscar a revelação de Deus. E Deus, ele se revela na sua palavra para mim e para você. Não há outro caminho a não ser através da leitura, da meditação, da comunhão,
são os caminhos, os meios que o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoa a fé, a comunhão e o conhecimento. Por isso que no início de nosso programa eu perguntei: como anda a sua fé? Como anda a maturidade da sua fé? Eu tenho percebido que cada vez mais os cristãos estão enfraquecendo a sua fé, em vez de aumentando a sua fé. E por que isso? Porque no nosso dia a dia nós nos ocupamos com tantos outros afazeres e deixamos a palavra de lado. Deixamos o crer, o aprender a palavra de lado. Quando muito buscamos ao Senhor aos finais de semana e muitas vezes negligenciamos em nosso dia a dia, semanalmente. E eu quero de novo chamá-lo de volta, assim como a canção que nós acabamos de ouvir, a qual clama por misericórdia de Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós, por meio de Cristo Jesus, o seu e o meu Senhor e Salvador, o qual Deus fez-se carne, fez-se espírito, habitou entre nós, viveu entre nós, testemunhou da palavra do Pai, do Deus Pai, e se entregou à morte de cruz. E deixou assim um legado para mim e para você. Porque ele falou: eu vou para junto do Pai Celeste, mas vou lhes preparar um lugar, para que onde eu esteja, estejai vós também. Amados, Cristo Jesus foi nos preparar um lugar. Mas ele foi preparar um lugar para aquele e aquela que aqui, nesta terra, nesta vida, viver a comunhão, viver a fé, viver a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus para o crescimento e o amadurecimento da fé cristã. Por isso o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve ao povo de Éfeso, né, lá no versículo 19, ele diz lá: os éfesons eram os habitantes da cidade de Éfeso, na qual o apóstolo Paulo havia anunciado o evangelho. A comunidade havia crescido bem espiritualmente. A fé e o amor atuantes entre eles tornaram-se conhecidos em outras igrejas. Amados, nós temos crescido na fé. Você tem crescido, tem enchido o seu coração tem ardido fervorosamente na fé cristã, ao ponto de testemunhar, ao ponto de outras pessoas enxergar em você um autêntico cristão, alguém que se achega até você para pedir um conselho, para pedir uma oração, para pedir um testemunho. Como é você em sua vida e vivência de fé? O apóstolo Paulo aqui, ele escreve ao povo de Éfeso, que é o povo que vivia naquela região onde o apóstolo Paulo tinha passado, tinha feito evangelismo. E ele fala que esta comunidade, ela é uma comunidade madura, é uma comunidade espiritualmente grata, é uma comunidade que cresce na fé, no amor entre as pessoas. Você é uma pessoa que tem uma fé viva, fervorosa na comunidade na qual você participa? Ou você participa de uma comunidade onde você busca esta fé autêntica e fervorosa? Se você talvez não tenha um lugar, convido você a se achegar à comunidade de confissão luterana, aqui no bairro dos Pires, na via Martim Lutero, quilômetro 3,5, ao lado da escola Martim Lutero. Aqui você terá um lugar para crescer espiritualmente.
seja nos cultos, seja nos estudos bíblicos. Venha fazer parte desta comunidade, para que aqui você encontre também o nutriente para a sua vida espiritual e assim se torne um cristão maduro, espiritualmente falando, preparado na fé cristã para a salvação eterna. E assim o apóstolo Paulo se alegra com esta comunidade de Éfeso, quando ele fala que é uma comunidade que cresceu, que amadureceu, é uma comunidade que dá exemplo. E aí entra a pergunta para mim e para você. Que exemplo espiritual nós estamos dando na sociedade? Estamos vivendo uma época onde ouvimos muito falar da guerra em Israel contra Irã e vice-versa. Nós nos questionamos o porquê. Se Israel é uma terra santa, por que lá existe guerra? Será que esse povo que lá está não está maduro na fé cristã? Mas será que nós aqui no Brasil estamos maduros para entender o que está acontecendo? Por que Israel está em guerra? Será que nós estamos maduros o suficiente para compreender tamanha guerra? E o que Deus tem revelado para que acontecesse essa guerra? E o que Deus quer ensinar para o mundo a partir da guerra em Israel? Será que nós somos cristãos que somos sensíveis a compreender o que Deus quer nos ensinar a partir da guerra? Ou nós meramente somos cristãos que criticamos, em vez de nos buscarmos na palavra, lá nos profetas, olhar o que está escrito lá em Isaías, lá em Naum, lá em Números, sobre Israel, sobre o que está acontecendo? Será que nós temos a maturidade espiritual para olharmos para os evangelhos e compreendermos o que está escrito em Apocalipse, a partir do que está acontecendo no mundo hoje? Nós temos a maturidade espiritual para compreender a verdadeira fé em Cristo Jesus, para testemunhar esse Cristo e falar do seu amor, da autenticidade, de falar aquilo que Cristo veio fazer. Cristo veio buscar o perdido. Cristo veio trazer a esperança após a morte. Cristo veio trazer a salvação eterna. Por isso ele se alegra com o povo de Éfeso, porque o povo de Éfeso entendeu, o povo de Éfeso compreendeu o que o apóstolo Paulo lhes ensinou a partir de Cristo Jesus. E ele diz mais: mas a comunidade de Éfeso estava espiritualmente apta para entender novas revelações de Deus. Consequentemente, o apóstolo Paulo escreveu-lhes esta carta que contém revelações tão maravilhosas, tão preciosas, porque ele sabia que ali era uma comunidade de confiança. Não de confiança no que o apóstolo Paulo havia pregado, mas sim confiança no Cristo ressurreto que o apóstolo Paulo havia pregado. Por isso que Paulo escreve essa carta para eles, revelando mais coisas, manifestando o seu amor, demonstrando esse carinho que ele sente por essa comunidade. Nós poderíamos aqui enumerar diversas opções que o apóstolo Paulo revela para esta comunidade. Entre elas, o espírito de sabedoria, a revelação de Deus sobre os planos dele para a salvação e para o conhecimento, a abertura da mente para conhecer a esperança a qual Deus lhes havia revelado, porque Deus lhes revelou
a esperança da salvação eterna. E é essa esperança que ele revela a mim e a você, quando nós temos uma comunhão íntima com ele. Ele revela o plano de conhecimento das riquezas. Não está falando em riquezas financeiras, mas está revelando a riqueza espiritual, a riqueza da comunhão espiritual, a riqueza do servir, do testemunhar, do amar, do doar-se. Ele está falando da riqueza que a comunidade de Éfeso compreendeu, que é viver uma fé autêntica, é amar o seu próximo, é se dedicar, é testemunhar, é semear a palavra do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo escreve e ele percebe que essa igreja de Éfeso percebeu isso, captou essa mensagem e os membros são pessoas maduras e são pessoas que estão crescendo na fé. Por isso eu animo a você e me encontro nesse grupo também, que nós devemos nos unir mais e crescer mais em estudo bíblico, em comunhão, em estudar a palavra, em nos reunirmos mais para orarmos, para intercedermos pelos outros. Por que não interceder pelo povo que está vivendo em guerra? Por que não interceder pelos governantes que nós temos aí? Nós devemos ser pessoas cada vez mais maduras na fé e ao ponto de conseguir compreender o Evangelho de Cristo Jesus. Compreender o que está escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele ora por essa comunidade de Éfeso, mas ele ora porque ele percebe que ali é uma comunidade espiritualmente aberta, é uma comunidade que tem uma mente aberta para o crescimento. Ele até fala, todos nós que recebemos a vida espiritual de Deus, estamos ansiosos e desejosos por crescimento espiritual em nós e na nossa comunidade. Vamos, pois, estudar como poderemos crescer ainda mais e assim testemunhar aos outros a fé viva e autêntica. O apóstolo Paulo deseja o crescimento espiritual para esta comunidade de Éfeso, porque depois que ele orou, ele ainda fala assim, pedindo que a bênção decretada de Deus, por fim, age em vós. Amados, não há nada mais gostoso de ler e de entender quando Deus se manifesta a nós, através da sua palavra, através de uma mensagem, através de uma reflexão, através de um estudo bíblico, onde Deus se revela através do seu Santo Espírito a cada um de nós. E que eu e você, neste dia de hoje, conseguimos parar um pouco e olhar para dentro de nós e perceber um pouco como está a minha fé. Eu estou maduro o suficiente na fé cristã? Ou eu preciso buscar mais comunhão? Eu preciso tentar entender mais a palavra de Cristo, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, eu preciso ter mais comunhão com esse Cristo Salvador. E é pensando nesse Cristo Salvador que eu quero dizer a você, tem tantas coisas que mudam e já mudaram, mas a palavra do Senhor, ela continua viva e continua apontando o caminho como sempre apontou, que é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Que eu e você possamos continuar firmes na caminhada com Cristo e nos aperfeiçoando em sua palavra e crescendo cada vez mais na fé, amadurecendo, para que cada vez mais tenhamos
sabedoria para distribuir esta palavra, para testemunhar desta palavra, para falar aos outros aquilo que Deus fez através da sua palavra e faz em minha e em sua vida, ainda nos dias de hoje. Ouçamos mais uma canção que fala sobre a palavra do Senhor que não muda. Quando Deus criou o mundo, com amor formou o homem, deu-lhe fôlego de vida, pra louvar o seu santo nome. Sol é sol, lua é lua, Deus é o mesmo Criador. Céu é céu, terra é terra, tudo é obra das mãos do Senhor. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode tudo deixar de existir, mas Jesus sempre existirá. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode tudo deixar de existir, mas Jesus sempre existirá. No mundo há tantas tristezas que às vezes nos fazem chorar. Confia e não desanimes, a vitória Jesus vai te dar. No mundo tereis aflições, sofrimentos, tristezas e dor, mas breve tudo vai findar e teremos só paz e amor. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode tudo deixar de existir, mas Jesus sempre existirá. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode tudo deixar de existir, mas Jesus sempre existirá. Permita que a Bíblia Sagrada seja uma luz que ilumina a tua alma. Reconheça em todos os teus caminhos, vem mirar meu rosto, tu onipotente. O cristão aqui é perseguido pelo mundo que jaz no pecado, mas brevemente iremos morar com Jesus, nosso mestre amado. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode tudo deixar de existir, mas Jesus sempre existirá. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão
de passar. Pode tudo deixar de existir, mas Jesus sempre existirá. Pode tudo deixar de existir, mas Jesus sempre existirá. Como é gostoso saber que nós temos um Deus que nos ama. Como é gostoso saber que nós temos um Deus em quem podemos confiar. Um Deus que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, para trazer a esperança para mim e para você da salvação eterna. Que eu e você possamos aproveitar esta revelação de Deus em nossa vida e assim crescer, amadurecer em sabedoria e em fé. Que Deus abençoe esta palavra na sua vida e na minha. Amém. Cristo lá dos altos céus, olhando pra mim com muita atenção, senti na alma um gozo profundo, abriu nesta hora o meu coração. Ouvi a voz de Cristo falando: filho querido, olhe para mim. Aí então eu não me contive, de grande alegria e gozo sem fim. Não há no mundo ninguém que resiste quando Jesus Cristo começa a falar, sabendo agora que muito breve um dia com Ele no céu nós iremos morar. Foi a única vez que eu contemplei a cena bonita de um grande pastor que arranca a ovelha do mundo de abismo e traz para si com muito amor. Só poderia ter vindo do céu para fazer isto para mim. Esse é o amor de um eterno Deus que ama você com muito carinho. Não há no mundo ninguém que resiste quando Jesus Cristo começa a falar, sabendo agora que muito breve um dia com Ele no céu nós iremos morar. Há por aí milhares de ovelhas que estão vagando no mundo perdidas. Esta ovelha é você, meu amigo, que não se encontrou com o dono da vida. Saia correndo e vem pra Jesus, que para todos tem a solução. Se tu agora te achegar a Ele, de todo pecado Ele te dá perdão. Não há no mundo ninguém que resiste quando Jesus Cristo come